ministro da Economia, Paulo Guedes, em mensagem enviada a alguns jornalistas nesta segunda-feira, pediu desculpas pela declaração em que compara servidores públicos a parasitas. As palavras do ministro repercutiram bastante no funcionalismo. Para debater o cenário político nesse contexto, nós contamos com a presença do empresário Bernardo Haues e do diretor administrativo e financeiro do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, Dari Beck Filho. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos começar sobre a questão sobre o funcionalismo comparado com parasitas. O ministro Paulo Guedes disse que a fala foi retirada de um contexto que se referia a estados e municípios em casos extremos, por exemplo, como o Rio Grande do Sul, onde a receita praticamente vai para salários e inativos. E diferente do que a gente espera, por exemplo, para a saúde, educação e segurança. Na visão de vocês, Guedes deixou escapar o que pensa ou a imprensa realmente tirou essa declaração no seu contexto? Começa com o Bernardo. Na verdade, o que acontece não é a questão não é as pessoas, né? De fato, não são as pessoas. O problema é o sistema, como ele é construído, como a estrutura governamental e como o Estado brasileiro hoje está organizado. A forma, os sistemas de incentivo que estão colocados para os funcionários públicos. Hoje nós temos um sistema gigantesco que onera a população brasileira. Hoje o pagador de impostos tem que contribuir com quase 40%, entre 35% e 40% da sua produção, dos seus salários, vai para o Estado brasileiro. E isso é uma coisa ultrajante, né? Se ainda houvesse uma contraprestação de um serviço de qualidade que correspondesse a um mínimo de serviço que viabilizasse isso, mas, por outro lado, a gente recebe uma péssima educação, uma péssima saúde. Então, nada justifica isso. Uma insegurança tremenda com segurança pública, serviços públicos péssimos. Então, hoje, o que nós temos? Um sistema de incentivo onde o funcionário público ele é incentivado a prestar concurso público. A população hoje tem muitos concursos públicos, até então tinha muitos concursos públicos no governo anterior, e você tinha muitos incentivos a aumentos salariais consecutivos por tempo de carreira, por títulos, e sem necessariamente por mérito, por alcançar resultados que levassem a melhores prestações de serviços para a população. Então, as pessoas que estão lá são pessoas boas, pessoas dignas, pessoas que estão lá fazendo o seu trabalho e que estão respondendo a incentivos da máquina estatal. O problema não são as pessoas que estão lá, o problema é o sistema. O sistema de incentivos criado por burocratas e políticos é péssimo. E é esse sistema que tem que ser revisto. Dari, nessa perspectiva agora, pelo menos alinhando, de que nós não estamos falando diretamente das pessoas, mas sim de um sistema, na visão do Bernardo, como é que tu enxergas não só a declaração do ministro, mas essa perspectiva, pelo menos a do Bernardo, não pessoalizando, mas falando sobre um sistema em que a gente também pode ver distorções dentro desse sistema, onde professores e soldados da Brigada Militar, por exemplo, ganham muito menos do que, por exemplo, servidores do Judiciário, entre outros. No caso, pelo menos na fala do Bernardo, dá para a gente imaginar que o sistema, pelo menos nessa desigualdade, dentro do próprio funcionalismo, ele poderia ser revisto? Com certeza, né? Essa desigualdade deveria ser revista, né? Acho que a gente teria que valorizar muito mais os servidores da segurança, os servidores da educação básica. Acho que teria que haver um processo de construção de uma estrutura melhor do serviço público. Acho que realmente o Bernardo tem razão quando fala que a prestação do serviço público tem muitos defeitos. Mas isso vem do quê? De uma gestão mal feita, uma gestão que prefere... essa fala do ministro, ela na verdade expressa um pensamento, certo? Ela expressa um pensamento, expressa um sentimento que ele tem em relação ao serviço público. Que o serviço público, ele parasita o Estado, ele serve para atrapalhar o desenvolvimento do país. É isso que ele expressa nisso, né? Não é uma questão nem pessoal, é um pensamento que ele tem em relação a isso. E isso é uma coisa ruim, né? Porque não existe sociedade
desenvolvida no mundo que não tenha um serviço público com boa capacidade, capacitado e que faça o trabalho que é devido. Então, no momento que tu ataca de uma forma completamente geral os trabalhadores, assim, como é que eu vou dizer assim, um bombeiro é um parasita? Uma professora de ensino básico é um parasita? O serviço de educação público é parasita? O serviço de segurança pública é parasita? Não, isso são necessidades que a sociedade, da forma como foi constituída, da forma como nós estamos construindo, ela foi se desenvolvendo dessa forma, e a forma de que tu tenha uma sociedade melhor é que tu tenha esses serviços públicos de qualidade. Devolvendo agora numa outra perspectiva, em cima da fala agora do Dari, algumas pessoas têm essa ideia de que o funcionalismo é parasitário na medida em que ideologicamente pensam que tudo pode ser privado. Tu comunga dessa ideia? Serviços como educação, segurança, dá para a gente privatizar tudo ou a gente realmente precisa de um funcionalismo público em determinadas áreas? Eu acho que se teve um ponto positivo do governos de esquerda recente no Brasil, como o governo do PT e o governo do PSDB, que era um governo social-democrata, mas ainda assim é um governo de esquerda, são que, independente do viés de esquerda ou de direita, governos e estatais não é garantia de que vão gerir bem o governo. Quem gere bem é a iniciativa privada. Isso o governo do PT conseguiu nos demonstrar com maestria, né? A segurança pública nunca foi tão ruim quanto durante o governo do PT. Segurança pública, saúde, educação. Olha o estágio que está nossos índices de educação, analfabetismo, nos piores índices da história do Brasil. Então, é evidente que o sistema, como está estabelecido hoje, é terrível. Seria insistir no erro, continuar nesse sistema. Muitos países ao redor do mundo têm migrado para sistemas que compartilham gestão pública com a iniciativa privada. E não é só empresas, pode ser também organizações sociais, tanto para a educação básica quanto para a saúde, mas principalmente para outras áreas. Se a gente não quer dar esse primeiro passo começando por essas áreas, mas tantas outras áreas que podem ser avançadas, que hoje o Estado brasileiro ocupa quase todas as áreas da vida em sociedade. Então, se a gente pudesse avançar e experimentando, dar mais liberdade para a sociedade brasileira e tirar o peso do Estado de tantas outras áreas, e assim a gente puder avançar na qualidade da gestão pública, porque qual é o sistema de incentivo? O sistema do setor público, ele é mais voltado para interno. É o servidor público buscando cada vez mais incentivos, o que é natural. Ele cada vez quer melhores salários, menos horas de trabalho, ele vai querer mais regalias. Já a iniciativa privada, ele vai querer atender melhor o seu cliente, porque se ele atende melhor o seu cliente, ele vai ter mais clientes comprando o seu serviço, e se ele vai ter mais cliente comprando o seu serviço, ele vai ter mais lucro. Então, a lógica é completamente contrária. A lógica da iniciativa privada e a lógica do setor público. Nesse caso, aí passo para o Dari, se fala em, pelo menos, observar a iniciativa privada em determinadas áreas do serviço público para que se torne mais eficiente. Isso é possível concatenar as duas lógicas de um serviço público com uma mentalidade de serviço privado, por exemplo? Olha, eu vou dar um exemplo da qualidade das empresas privadas. Os dois maiores acidentes industriais que nós tivemos no país foram de uma empresa privada, a Vale. A Vale Brumadinho, teve um acidente que matou 200 pessoas. E isso é uma empresa privada, certo? Gestão privada, que deveria ter qualidade. É que a gente não pode, entrar nesse jardim. O privado é lindo, maravilhoso, e o estatal é pesado, e ruim e feio. Esse tipo de lógica não serve. Tem coisas que podem ser privadas, ótimo, né? E coisas que devem ser estatais. Então, eu, por exemplo, acho muito ruim a gente mercantilizar a saúde. Como é que eu vou mercantilizar a saúde? A tua saúde vale um tanto. Eu acho isso ruim, sabe? Esse fundamento é ruim. A saúde tem que ser pública e tem que ser de qualidade.
Então, tu tem que criticar, tem que fiscalizar, tem que fazer ela funcionar. Certo? A educação sim, tem que ter educação pública, mas pode ter privada. Nós estamos aqui numa instituição privada, que é reconhecida como de qualidade, mas tem que ter uma educação pública, porque tu tem que ter uma educação básica que sirva para alavancar e que sirva também de parâmetro para que a educação privada vá fazer a sua disputa. Agora, tu ficar essa lógica de que o que é privado é lindo e maravilhoso e o que estatal é feio, é ruim. Tem sim atividades que são estratégicas, que devem ser estatais e que devem ser e outras que não, que podem ser privadas. Bom, agora vamos procurar esse antídoto, tá? Nesta segunda, em um evento na Firjan, Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre o que a gente estava comentando agora, né? Uma concentração de renda muito grande numa elite do funcionalismo, né, que impede que atenda às demandas da população. Veja bem, ele não falou do funcionalismo inteiro, mas falou de uma elite. Mesmo questionado a respeito das falas, da maneira como Guedes se expressou, Maia preferiu focar em uma coisa que tanto Guedes quanto outros concordam e pedem no governo Bolsonaro, que é a tal da reforma administrativa. Na análise de vocês, a reforma administrativa seria primordial, por exemplo, na economia deste ano, tanto se fala em regular, em pelo menos ter noção dos gastos públicos, estancar algumas partes, organizar outras. Essa é uma das prioridades, junto com outras medidas do governo Bolsonaro, mas a tal da reforma administrativa, ela é o antídoto para isso? E como vocês pensam uma reforma administrativa ser necessária? Só para me contrapor ao Dari, na minha visão, estatais são apenas estratégicas para os políticos que as capturam e nada mais. População não tanto faz se é administrada pela iniciativa privada ou pelo Estado. Aliás, muito melhor são pela iniciativa privada porque são mais eficientes e oferecem melhores serviços. Sobre a questão da reforma administrativa. Nos próximos 4 anos, ou enfim, nos próximos 5 anos, num médio prazo razoável, aí, cerca de 40% dos funcionários públicos devem estar se aposentando. Então, a gente vai ter uma redução grande do número de funcionários públicos. O mundo vive uma revolução tecnológica. É um momento muito bom, muito oportuno para o governo investir em tecnologia e digitalização dos seus processos. Essa é uma medida que o governo federal tem adotado, inspirado, por exemplo, na Eslováquia, que tem usado ido nessa direção. Então, já existem governos no mundo afora que têm ido nessa direção e têm tido um ganho de eficiência muito grande. Porém, hoje o sistema, se é que você precisa de novos funcionários públicos para suprir demanda de funcionários públicos que estão se aposentando, você não pode permitir que eles entrem nesse sistema atual, que hoje exigem privilégios absurdos quando comparados à iniciativa privada. Um funcionário público hoje ele entra ganhando um salário 3 vezes maior que na iniciativa privada, ele a cada 5 anos tem uma premiação muito maior do que da iniciativa privada, ele se aposenta muito antes que na iniciativa privada. Então é urgente essa reforma para se ter um equilíbrio entre o que é uma realidade do pagador de impostos que paga o salário do seu funcionário que presta serviço para ele e do funcionário que vai seguir uma carreira de estabilidade, que ele já tem uma vantagem competitiva frente às pessoas que estão trabalhando na iniciativa privada muito grande, que é a estabilidade. Então, se ele já tem essa qualidade, já tem uma estabilidade, já tem uma vida mais organizada, já presta um concurso público, ele não deveria ter também mais tantos outros privilégios além desse. Ele deveria ter um salário mais parecido com o da iniciativa privada, uma aposentadoria mais parecida com a iniciativa privada. Então, são todas essas reformas que são urgentes e que precisam ser revistas, e são essas as medidas que estão sendo vistas na reforma administrativa. Dari. Olha, eu sinceramente acho que precisa fazer algum tipo de reforma, porque tem que incorporar as novas tecnologias que vão surgindo e que elas trazem mais qualidade para o serviço. Agora, é que o discurso é complicado, né? Tu pega o discurso de que tem vantagens. A questão, por exemplo, da aposentadoria. Acabamos de aprovar
né, que a aposentadoria agora é igual para todo mundo. Então não tem mais isso, entendeu? Agora sim, sobrou quem? Os militares. Os militares continuam se aposentando, né? São funcionários públicos também, certo? Os militares continuam se aposentando mais cedo. Tem suas características e tal, mas isso também não tem qual é o sentido, assim. A outra coisa, assim, que o desculpe, Bernardo falou aqui. Desculpe, Bernardo. Falou que, porque nós temos que baixar os salários dos servidores públicos. Nós vamos equalizar para baixo, então. Vamos empobrecer mais a sociedade. Cada vez mais, se todo mundo ganhar salário mínimo, vai ser a melhor sociedade que nós vamos existir? Não é verdade. Na verdade, o que movimenta a sociedade é quando tu vai aumentando os níveis salariais. Então, tu puxar para cima é melhor. Então, isso vai fazendo com que o consumo, o que gira a economia é o consumo, né? O que gira a economia, o que faz girar a economia é o consumo. E a gente está nessa situação que está hoje aqui, porque fizeram a tal da reforma trabalhista, que ia gerar trocentos milhões de empregos, e isso aumentou o trabalho precário no Brasil, né? Nós temos 30 milhões de trabalhadores precários no Brasil, né? E continua o desemprego. Então, não tem muito sentido prático nisso. Sim, claro, como tem na iniciativa privada, por exemplo, os grandes CEOs das empresas privadas ganham salários nababescos. São milhões, enquanto o pessoal que trabalha na peão de obra ganha salário mínimo e meio, o cara ganha 100 milhões por ano, certo? Isso aí não é dito. Esse dinheiro também sai da sociedade, que a empresa vende seus produtos, né, pelo preço que vai pagar o salário de um salário mínimo do cara e o bônus de milhões do CEO. Nós pagamos por isso também. Não é só o imposto que paga. Tu pagar no preço do produto, tu está pagando isso. Isso também não é discutido. Sabe? Tem, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, é um país muito próspero. Lá a diferença entre os grandes salários e os pequenos salários é 10 vezes. Aqui é 100, 1000. Bom, só para contextualizar. Eu estou com pouquíssimo tempo, mas... Só para contextualizar. Um advogado início de carreira, 2, 3 mil reais. Um promotor início de carreira, 18, 20 mil reais. Em 5 anos ele chega no teto da carreira. Isso daí está errado. Não tem um sistema de incentivo para ele se desenvolver ao longo da carreira. É esse tipo de reforma administrativa que precisa ser feita. Bom, isso, mas não tem nada a ver com um professor, né, que entra ganhando 1.500 para fazer 40 horas. Não, a gente não pode fazer. Não é isso, que tu pega o desvio. Que é um desvio, que eu concordo. Mas é esse a reforma administrativa. Temos milhares de trabalhadores que estão na base da educação, na base da segurança, na base da saúde e que não são dessa forma que tu está falando. Bom, dentro da discussão, pelo menos um ponto de convergência que a gente chegou, que é uma determinada elite que se descola tanto da iniciativa privada, em determinados momentos, do trabalhador comum, como do trabalhador do funcionalismo público, né, como soldado, professor. Talvez essa reforma tenhamos que discutir mais sobre essa ponta do iceberg, essa elite, mas até o momento, pelo menos a gente conseguiu ter uns 2 panoramas e imaginar que ninguém aqui é verme ou parasita, seja de onde vem, seja da iniciativa privada ou funcionalismo. Todos trabalhamos, todos queremos trabalhar e queremos salários justos para isso. Quero agradecer ao Bernardo Haues, empresário, e também o Dari Beck Filho, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul. Diretor administrativo. Aqui estava presidente, mas agora eu já corrigi aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo e a gente fez muito bem. Sejam sempre bem-vindos e obrigado pelo debate em alto nível.